Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, dia 29 de agosto, e hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. Comumente nós celebramos a festa de São João Batista no dia 24 de junho, mas celebramos o nascimento, quando Isabel e Zacarias recebem aquele grande presente, João que nasce, João que vem ao mundo. Mas hoje nós celebramos o martírio de São João. Então nós vamos para a palavra de Deus, quero comentar um pouquinho mais sobre o martírio de São João Batista a partir da palavra do Evangelho de hoje, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, todos nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus, tanto em seu nascimento quanto em sua morte. Foi ele quem vislumbrou de alegria ali no seio da sua mãe Isabel com a visita do Cristo, ainda no ventre materno, e apontou o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João, já na sua idade adulta, batizando as pessoas à margem do Rio Jordão, aponta para todos: eis o Cordeiro de Deus. Como eu disse, dentro do ventre da mãe, pula de alegria, presença do Cordeiro de Deus, e aponta para os outros: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, preparou os corações das pessoas para acolherem o Salvador. Prestou alguns homens, ou preparou ali, melhor dizendo, preparou alguns homens que posteriormente seriam discípulos de Jesus. E João Batista, segundo o próprio Senhor, foi o maior, aquele que entre todos que nasceram de mulher é de fato o maior. Jesus dizia: é o maior entre todos aqueles que nasceram de mulher. Então aqui João Batista, em seu martírio, já antecipa o destino do Cristo, aquele que fala a verdade, aquele que prega a verdade, aquele que anuncia a verdade, aquele que anuncia aquilo que coloca, assim, de uma certa forma, o não entendimento de Herodes, de Herodíades também no coração, o não entendimento, coloca João Batista denunciava, viviam no adultério, estavam vivendo no adultério. João Batista não tinha medo de falar sobre isso. Diz que Herodes gostava muito de ouvir as pregações de João Batista, mas ficava todo embaraçado quando João Batista falava: olha, o
que estão vivendo é o adultério. Então, uma forma de eliminar João Batista foi eliminar, ou seja, de eliminar essas críticas, melhor dizendo, né, de eliminar aquilo que ele ouvia e que o colocava nesse sentido de embaraço, era eliminar João Batista. Então, tantas vezes também, diante dos nossos pecados, dos nossos erros, nós não damos atenção mais à palavra de Deus. Algumas pessoas já ouviram dizer, né, nessa minha experiência de 20 anos, né, de sacerdote, como sacerdote, não, eu não vou à igreja porque a igreja, eu estou vivendo no pecado e a igreja ela condena o pecado. Não, a igreja não condena pecado de ninguém, né? A igreja não condena pecado de ninguém. E a própria palavra de Deus, o próprio Senhor, né, que nos direciona, que aponta, né, os caminhos certos e errados da nossa vida. A igreja está para acolher a todos. Mas o grande mal é que eu me afasto da igreja para me afastar dessa palavra, para me afastar de Deus, para não me sentir incomodado. O que acontecia com Herodes era justamente isso, ele se sentia incomodado. Herodíades, por que ela pede a cabeça de João Batista? Porque ela se sentia incomodada diante daquilo que ela estava vivendo. Né? Diante daquilo que ela estava vivendo, que era justamente esse pecado, de ter se casado com outra pessoa e agora estava vivendo com outro. Né? Então ela se sentia incomodada. Melhor eliminar João Batista e viver em paz. Claro que a pior escolha, né, foi essa. E como eu disse, tantas pessoas também querem viver dessa forma. Não. E começam a dizer, não, o problema é da igreja, não é meu. O problema não é meu, o problema é da igreja que fala sobre isso, da igreja. Não é um problema da igreja, é um problema assim, seu, né? É um problema seu, é um problema de quem vive realmente, né, no pecado, mas agora não querendo enxergar essa situação, se afasta até mesmo de Deus, se afasta de Deus, porque prefere viver ou continuar vivendo, né, na cegueira, na hipocrisia que Jesus falava durante essa semana, tá? Então é um pouco duro, mas mostra, né, que João Batista é esse que paga por aquilo que ele falou, né, pela verdade que ele ensinou, mas fez bem, porque ele abriu as portas para que Jesus entrasse, né, de uma forma muito clara. Paga com a própria vida, mas é esse o destino daquele que vive Deus, né? Viver porque a sua vida não é para si, mas é para Deus. Que João Batista nos abençoe, também nos proteja, né, nesse dia de hoje, e interceda junto a Deus por nós. É isso que hoje eu gostaria de ter partilhado com você. Que o próprio Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus e até assim, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta trazendo a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.